Oi turma, boa tarde, eu sou o Thiago e hoje nós falaremos sobre depressão. Antes de iniciar, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos, até para que a gente possa continuar crescendo e produzindo mais material, disponibilizando tempo para esse projeto. Tá? Para falar sobre depressão, como sempre, eu gosto de remontar a história do conceito para que a gente tenha uma visão ampla da evolução, né, do termo. Há relatos muito antigos que falam sobre sintomas depressivos, sobre sintomas melancólicos, tá? E eu até preparei uma colinha aqui para não deixar passar nenhuma informação em termos de bibliografia, né? O primeiro deles data do século 9 antes de Cristo, gente. É do primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento, que descreve algumas situações nas quais o rei Saul vivenciou. Tá? Outra delas é o suicídio de Ajax em Ilíada, do século 8. Então, notem que são dois conteúdos extremamente antigos, né? E que mostram o quanto estes sintomas afligem a humanidade há milênios. Dito isso, fica clara a necessidade de se abordar, principalmente quando você pensa nessa evolução histórica, né? Passa-se desse período para uma era medieval, onde a depressão ela é vista como uma punição, como um castigo divino, e aí a gente vai avançando até os dias de hoje, onde se entende mais a doença e se chega na compreensão de depressão que nós temos hoje, que é na verdade algo multifatorial, né, que tem ali um fundo psicológico, mas que também tem toda uma bagagem, toda uma questão fisiopatológica, orgânica, biológica, tá? E aí quando a gente fala desse aspecto biológico, você tem duas correntes. Você tem uma corrente de 1950 que vai falar que a depressão está atrelada aos níveis de serotonina, tá? O que não é comprovado, tendo em vista que há pesquisas que mostram que você tendo um baixo nível de serotonina não necessariamente você desenvolve a depressão, e há uma corrente que vai dizer que na realidade é algo que interfere no padrão de funcionamento do córtex pré-frontal e do sistema límbico. Tá? Não entrando muito nessa seara, eu queria falar do ponto de vista psíquico. Tá? A depressão, na realidade, pode ser vista aí como uma quebra de um ciclo. Tá? Você tem basicamente um superego muito rígido, superego, então, enquanto instância que visa mantê-lo dentro das normas sociais, com esta rigidez acaba criando ali uma pressão sobre o ego que não consegue, em contrapartida, obter gratificação. E aí, quando você não consegue obter prazer, gratificação no teu cotidiano, seja por uma promoção no trabalho, seja por um elogio, seja por qualquer situação, qualquer evento, você naturalmente cria um ciclo onde a sua autoestima baixa, você enxerga, interpreta os eventos do teu cotidiano de forma negativa, então você tende também a absorver frustrações e aí naturalmente você acaba entrando num quadro depressivo. Né? É até importante falar sobre depressão e melancolia, porque a depressão ela pode tanto ser uma patologia grave, quanto ela pode ser enxergue como um sintoma. Tá? E aí entra na questão da melancolia. A melancolia foi descrita por Hipócrates também, né, anos antes de Cristo, onde ele diz que o melan é negro e colia é bile, porque ele tinha uma teoria que via, na verdade, a melancolia como uma infecção do cérebro por conta da bile negra. Né? E aí a gente tem esses dois termos muito atrelados, a melancolia e a depressão. E aí Freud enxerga dessa forma. A depressão ela é, na realidade, mostra a visão de um superego muito rígido que pressiona o ego, que consequentemente não consegue obter gratificação. E aí, ao não obter gratificação, acabam agindo aí dois mecanismos de defesa. Né? A introjeção, porque aí este objeto
que te causa sofrimento, ele é introjetado, então para você não lidar com algo externo, você introjeta, você passa a transformar aquele objeto como parte de você, e a regressão, você volta ali para uma fase oral, para uma fase inicial, mais narcísica, e acaba direcionando toda essa agressividade, acaba direcionando toda essa culpa, esses sentimentos negativos para si mesmo. Por quê? Porque você introjetou o objeto alvo da depressão. Então ele passa a se fundir de certa forma com você, né? Passa a haver uma confusão do que é o objeto do que sou eu. E aí, como uma reação, como uma defesa para não lidar com o objeto, você acaba direcionando essa agressividade contra si mesmo. Daí, inclusive, a questão das ideações suicidas. Daí, inclusive, o motivo pelo qual muitas pessoas que se suicidam deixam cartas, porque há uma incompreensão por parte do sujeito no que diz respeito ao que é de fato ele e o que é de fato o objeto que foi introjetado. Né? Então, para resumir bem, a gente enxerga a depressão desta maneira. Né? Você tem ali um ciclo onde a baixa autoestima e a forma com que se enxergam as experiências tendem a trazer tudo como frustração, tendem a te colocar numa visão pessimista, que acaba ocasionando a depressão. Uma vez instaurada, você já tem um padrão de personalidade, uma estrutura de personalidade que te dificulta sentir prazer. Porque você tem, de novo, o superego muito rígido, pressionando o seu ego, e aí naturalmente o seu ego não consegue obter e não consegue sair, então você vira refém de si mesmo. Né? E aí, para finalizar, acho que é importante dizer que é uma patologia que demanda atendimento psiquiátrico, justamente para que o profissional da medicina avalie, do ponto de vista hormonal e orgânico, quais são as estruturas que demandam regulação, e aí ele faz isso através da medicação, e também do psicólogo. Tá? A medicação ela para ali os galhos daquela árvore, e o psicólogo ele trabalha a raiz do problema, ele vai mexer nessa estrutura para que você consiga sair desse ciclo, sair dessa prisão. Então é muito importante que você procure terapia. Tá? Então acho que é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente se fala numa próxima oportunidade. Acho que depressão dá até para virar uma série aqui, dá para falar sobre vários vídeos de forma mais específica, né? Não tão superficial. E aí se vocês gostarem, vocês comentam aqui e aí eu posso pensar em falar mais a respeito do tema. Tá ok? Muito obrigado.